iniciar agora perguntando ao doutor Josemir. Ele vai te pôr numa saia justa agora. Pois é, as ONGs, ou as organizações não governamentais, algumas, têm como finalidade, ou pretende ter como finalidade, assistência jurídica. E isso cria, ou pode vir a criar um certo, uma situação de confronto com o mercado de trabalho, com o nosso código de ética. Com o código de ética. Como é que isso vai funcionar? Tem funcionado? Podem as ONGs atuar? Não podem? Como é que isso está? De 1990 para cá, a sociedade entendeu por bem constituir algumas entidades para fugir daquelas áreas clássicas de atuação, assistência social, educação e saúde. Então, de 90 para cá, que começamos a ter entidades atuando em defesa do meio ambiente, em preservação do patrimônio nacional, em defesa da paz, da ética, e uma série de coisas que a sociedade viu a necessidade de criar. E temos a defesa jurídica complementar, digamos assim. Temos órgãos públicos feitos para isso, e o que eu tenho visto é que as entidades que são criadas especificamente para fazer essa assistência jurídica desta forma, elas estão tendo um certo enquadramento pela OAB. Os tribunais de ética estão entendendo, só estão concedendo e concordando com que elas atuem dessa forma, se efetivamente ficar provado o interesse e a função social que aquela entidade terá. Tivemos algumas discrepâncias, tivemos algumas entidades criadas para fazer esse tipo de serviço que na verdade não eram entidades. Era um advogado X que resolveu criar uma ONG para captar clientela. E isso tem que ter um cuidado muito grande, e a OAB, por intermédio do seu Tribunal de Ética, tem atuado de uma forma pontual e com muito critério para autorizar essas entidades a atuarem. Mas a sociedade merece também esse tipo de serviço, desde que seja feito da forma com que a lei efetivamente determina. Eu tenho visto, e não vou generalizar, não cometer a injustiça, mas casos pontuais, de centros ligados à universidade, renomados, que é utilizado como um aparelho político de candidato. Ou seja, o coordenador é professor e também é deputado. E, logicamente, isso reflete na sua campanha eleitoral. Que é um desvirtuamento que, utilizando a mão de obra da juventude, idealista, que é da parcela do seu tempo, voluntariamente, e que acaba revertendo, virando correia política de partido. Isso é muito triste, né? Vocês dois não querem fazer perguntas fáceis hoje, pelo jeito, né? Como você já é habituado do programa, a gente tem alguns desmandos, a gente tem alguns desvios, por isso que efetivamente a OAB tem que fiscalizar, sim, essas entidades que se propõem a fazer isso para separar o joio do trigo. Agora, a Comissão de Terceiro Setor lá da OAB tem produzido, inclusive, material. O Dr. Josemir tem queria que mostrasse ao nosso telespectador as cartilhas. Pois é. Cartilhas. Como contribuição para a sociedade em geral, a Comissão fez até hoje 3 cartilhas, que estão disponíveis na internet, inclusive, quem quiser fazer o download. Pode acessar o site, sim, tem o mesmo conteúdo. No mesmo site da OAB, oabsp.org.br, existe um ícone chamado Comissões. Terceiro setor é a última, porque está em ordem alfabética, por isso que nós somos a última comissão. E ao entrar neste ícone, você tem acesso a 3 cartilhas básicas. Uma primeira cartilha lançada em 2005, reeditada agora com apoio do CIE, inclusive, que trata de conceitos muito básicos de terceiro setor. O que é uma associação, o que é uma fundação, quais são os títulos públicos que essas entidades podem obter. Uma segunda cartilha específica sobre a OS e OCIP, que são 2 títulos concedidos pelo poder público, que estão muito na moda, são muito famosos, mas nem todo mundo sabe direito o que são e para que servem. Então, a OS é a Organização Social. Na maioria dos casos. Né? Na maioria dos casos. E o CIP é a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público. Então, por conta dessa necessidade que a sociedade entendeu que deveria ter esses títulos, a gente criou uma cartilha especificamente para tratar desse assunto. É uma cartilha muito básica, mas muito clara. São perguntas e respostas sobre o assunto. E uma terceira cartilha lançada agora há menos de um mês e pouquinho, lá na UAB, tratando de captação de recursos. Aspectos jurídicos da captação de recursos. Uma obra coordenada pelo Dr. Danilo, que faz parte da nossa comissão, e que explica quais recursos podem ser captados, de quais forma,
eles podem ser Isso é captados. interessante, porque a Quais grande são os questão é cuidados? No uma filme das- mesmo que você se referiu, que está virando uma discussão sociológica, que deveria ser um entretenimento, virou uma discussão isso é social. verdade, é verdade. Então, na abertura do filme aparecem todos os apoios institucionais que são obtidos por intermédio dessas legislações que são utilizadas para captação de recursos. E é essa cartilha que fala, é cartilha, né? Os assuntos são superficiais, não podemos aprofundar, mas acreditamos que são veículos importantes para cidadão que quer se informar. Então, querendo acessar, só entrar no site da UAB. Site da OAB, comissões, terceiro setor, tem o PDF das 3 cartilhas. Nós estamos chegando no encerramento, temos 5 minutos de encerramento aí. Vou passar a palavra para a doutora Helena para fazer suas considerações. Então, eu gostaria de agradecer pelo convite. Aproveito para deixar um convite para o fórum, Deixa eu que eu aqui. Muito obrigado. entrego, mas também está convidado, Obrigado. Obrigado. que não tenho mais um. E esperamos que todos possam participar desse evento, que com certeza vai ser muito importante nas discussões para o desenvolvimento desse terceiro setor, que se torna tão importante nesse momento que a gente vive. E as inscrições podem ser feitas pelo site da Pelo OAB. site www.absp.org.br. E quem porventura não tiver acesso à internet, tiver alguma dificuldade, pode ir sem inscrição, é possível? Pode, eu acredito que, enfim, pode talvez também tentar telefonar. Corre o risco Né? de ficar de pé, Telefonar. né? Porque o evento está concorrido. Corre o né? risco, é verdade. É melhor mas- ligar antes para a OAB, ou ligar ligar para na saber, GV e isso, saber na como é que tá véspera, isso. talvez, para saber se é porque viável. Você teve aqueles que deixam tudo para a última hora. E há prevê. pessoas que fazem isso, que vão. E a diretamente. gente tem um problema muito grave, porque como as inscrições são gratuitas, não é cobrado nada, muita gente acaba fazendo a importante. inscrição pela internet e não vai. E eventualmente não vai. Isso. E aí a Por OAB isso- esgota as inscrições e a pessoa não vai e tira o lugar de quem gostaria de ir. Então, realmente, a gente tem esse Dá problema. pra Por ir, isso que é né, interessante ligar e saber se tem É. mais vagas. Ou até, enfim, ir lá no dia, porque pode sempre ter uma oportunidade, né? Enfim, esperamos por todos. Martim, eu gostaria de agradecer muito em nome da doutora Lúcia Bludeni, que vocês sempre são muito gentis com a nossa comissão. Todo evento que a gente organiza, vocês dão o espaço institucional para que a gente traga as informações. O Dr. Canton também, nessa nova formatação, que vocês Você gostou tenham desse bastante novo ambiente êxito. aqui? Muito bom. No cenário. Realmente, Casa Nova. versão 2007 está muito agradável aqui. O papo é sempre muito agradável, principalmente por falar de terceiro setor, que para mim é uma... Eu costumo brincar, se 2 pessoas estiverem falando de terceiro setor na rua, eu paro também para conversar. E uma coisa, no dia 31/10, que vai ser na sequência desse evento, a nossa comissão também resolveu convidar as outras seccionais da OAB do Brasil para discutir qual é a nossa função enquanto advogado, enquanto componente da comissão do terceiro setor, como a gente pode contribuir mais ainda para a sociedade. Então nós teremos a presença aqui no dia 31, aí um evento fechado, um evento técnico só com a presença de advogados. Teremos gente da OAB do Paraná, o Dr. Gustavo, que é o presidente da comissão de lá, de Pernambuco. Várias subseções do estado de São Paulo criaram as suas comissões de terceiro setor, então a gente já tem umas 15, 20 cidades que já criaram. Então a gente imagina que no dia 31 a gente consiga conversar com 50 advogados, membros dessas comissões, para a gente definir uma forma única de atuação em prol da sociedade. Somos até mais ousados e talvez isso nós teremos que conversar com o Dr. Dulce, que é o nosso presidente, para até eventualmente a OAB atuar como amicus curiae, interferir em alguns processos que estão em andamento. Existem algumas ADINs que tratam de assuntos ligados ao terceiro setor, e a OAB de São Paulo quer capitanear discussões nesse nível, levar para o judiciário a discussão em prol da sociedade. Muito bem. Chegamos então ao fim de mais um programa Direito e Globalização. Gostaria de agradecer em nome do programa, TV Aberta, doutor Josué, doutora Helena Maria, e contar com o telespectador na próxima semana com um novo programa Direito e Globalização. Martim. Obrigado a todos, Muito obrigado Cantor, mais uma vez, uma jornada aqui conosco, todos nós. E aguardo vocês na semana que vem, neste canal, neste mesmo horário. Obrigado, até lá. Obrigado.